Porque eu já descobri que nós pensamos todos religiosamente. Não vivemos esta vitória em Jesus, mas vamos viver. Colossenses 3:1. Portanto, se fostes, já é feito, né? Fostes ressuscitados juntamente com Cristo, espera juízo final. Não. Entende? Você já foi ressuscitado com Cristo. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, então buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. É claro que você não pensa em nada daqui da terra, né, irmão? Você nem sabe disso. Você não passa nenhum tempo pensando nas coisas daqui. Você só pensa nas coisas lá. Por quê, irmão? Porque somos muito apegados às coisas daqui. Nós não sabemos o que Cristo Jesus fez por nós. A sua vida pode ser 1000 vezes melhor do que é. Mas para isto, você tem que conhecer o que Jesus já fez. Então ele disse, se você já foi ressuscitado com Jesus, então busca as coisas do lá, pensa nas coisas de lá, não nas coisas daqui. Por quê? Agora vê por quê. Você deve pensar as coisas de lá e não daqui. Não. Claro que você não vai pensar mais nas coisas daqui, vai? Eu não sei se eu fico livre, não, mas eu vou te mostrar como. Porque, verso 3, porque morrestes e a vossa vida está no banco daqui, está na profissão, não está? Está oculta juntamente com Cristo em Deus. As coisas estão mudadas. Quando você começa a meditar no Espírito Santo, lamentavelmente, quase todos nós entramos no pensamento dos homens, na doutrina dos homens que foi passado de geração em geração, ao invés de darmos tempo ao Espírito Santo para Ele nos ensinar a verdade. A única pessoa que pode ensinar você a verdade de Deus e ajudar você a conhecer Deus chama-se o Espírito Santo. Não esquece disso. Mas você tem que dar tempo a Ele para isto. Agora, quando eu estava assim, pensando no batismo nas águas, etc., claro que eu fui para João Batista. E eu achei uma coisa que me impressionou. Muito interessante aí. Vai para Lucas capítulo 3. Lucas 3:16. É mais no Evangelho de novo, lá. Volta umas páginas. Lucas 3:16. Eu vou lhe me dizer por que eu fiquei impressionado com esse versículo. Lucas 3:16. Disse João Batista a todos: eu, na verdade,
vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que me impressionou quando eu li isto não foi que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, eu já sabia disso. Mas foi que João Batista relacionou o batismo nas águas com o batismo com o Espírito Santo. E eu fiquei pensando, Deus, por quê? Vai para João 1 agora, de novo. Só ouviram? Eu falei que tinha muitos versículos, não falei? Mas eu tenho que dar, senão vocês vão dizer que estou inventando. João 1, versículo 33. Isso é João Batista falando de novo. Eu não o conhecia, quer dizer, ele não conhecia Jesus. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo, esse é que batiza com o Espírito Santo. Oh, quer dizer, João Batista ouvia Deus falar com ele. João Batista recebeu o que Deus lhe falou. Porque foi muito importante o povo saber que não é suficiente só batizar-se nas águas. Há um outro batismo que todos necessitem, agora presta atenção, para viver como ressuscitados. Aí que começa a mudar o seu pensamento um pouco. Porque se você não está conscientemente vivendo como pessoa ressuscitado em Cristo Jesus, você precisa de ajuda. E a única pessoa que pode ajudar você chama-se o Espírito Santo. Eu não vou pedir você passar para lá agora, mas naquele versículo que nós lemos em 1 Coríntios 10, verso 2, diz assim: todos aqueles de Israel foram batizados no mar e batizados na nuvem. Oh, o que significa isso? Agora verifica, eu vou ver se eu explico rapidamente e simples. Nós sabemos que Deus tirou Israel do Egito para colocá-los em 3 dias em Canaã. Ao invés disso, eles ficaram 40 anos e morreu todo mundo no deserto. Por quê? Os que estavam aqui antes no ensinamento, lembra que eu falei que eles morreram no deserto porque eles se meteram numa escravidão diferente. A escravidão da sua própria alma, da sua própria maneira de pensar e viver. Olha, eles passaram pelo mar uma só vez. Mas o batismo na nuvem foi contínua durante 40 anos. Ou seja,
Deus se fez presente com eles na coluna do fogo de noite e na nuvem de dia, para os guiar e proteger. Mas mesmo assim, eles não entraram em Canaã. O problema da maioria dos cristãos nas igrejas de hoje é que eles não sabem viver na vitória da ressurreição de Jesus. Vivem apenas dizendo: eu sou salvo, graças a Deus, um dia eu vou chegar lá. Não vai não. Se você não já chegou, não vai chegar um dia, porque Jesus Cristo fez tudo para você. E não é você que vai chegar. 1 Pedro 3,18 diz assim: Cristo morreu uma única vez, o justo pelos injustos, para quê? Para conduzir-nos a Deus. Eu estou tão satisfeito que Ele não me deu um anjo para me levar para o céu. Ele não me confiou nem ao pastor de igreja para me levar ao céu. Ele próprio assumiu o compromisso comigo e me deu o Espírito Santo e disse: é Deus que vai te levar para o céu. É para todos vós também. Mas verifica o que eu estou dizendo. Mesmo que Israel foi desobediente, murmurador, idólatras, impacientes, como eu mostrei no último ensinamento, mesmo assim vivendo ao modo deles, Deus não se afastou deles. E mesmo que você se sente muito falho, eu tenho uma boa notícia: Deus está bem perto de você. E Jesus disse para os discípulos: o Espírito Santo que estava com vocês estará em vocês. Durante os 40 anos no deserto, com aquele povo tudo errado, tudo murmurador, Deus continuou guiando a eles, protegendo a eles, fornecendo tudo que eles necessitavam, porque Deus tem prazer de estar junto com você. Sabe, não existe nenhum momento, dia ou noite, que Deus não esteja cuidando de você. Em todos os mínimos detalhes da sua vida, Deus quer tomar conta. Quer ter o privilégio de cuidar de você. Porque não deixa. Irmão, é porque eu estou procurando. Não procura mais, não. Vai para Hebreus capítulo 4. Estou pulando algumas coisas. Está tudo escrito num livro chamado Creia e Seja Batizado. Mas Hebreus é mais para o fim do Novo Testamento. Mais para o fim. Hebreus, o capítulo é 4. A primeira palavra desse capítulo é muito importante. Hebreus 4, 1. Hebreus 4, 1. Temamos que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, sucede parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou. Por quê? Visto
não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Por que foi que eu comecei hoje dizendo para vocês, isso aqui não é um culto? Vocês sabem por quê? Porque culto, me parece, ou igreja, é o lugar para ouvir a palavra. E eu não tenho esse propósito. Eu não quero fazer você tomar conhecimento de uma verdade. Estocar conhecimentos, não. Eu só tenho um objetivo, mudar você em Deus, para você viver o Evangelho. É muito fácil viver o Evangelho. É só aceitar o que diz aqui. Eu tenho falado muitas vezes e repito, esse livro não é para ser estudado. É para ser vivido. Este é o livro de receita da vida. E o meu único objetivo nesses momentos com vocês é ver se eu posso despertar você para viver isso aqui. Porque senão, você se torna igualzinho a Israel que morreu no deserto. Ouviram a mesma palavra. Entenderam muito bem que Deus os livrou do Egito para os colocar em Canaã, mas mesmo assim morreram no deserto. Por quê? Porque somente ouviram, não viveram a liberdade com que Cristo os libertou. Você sabe, eu repito tantas vezes, eu vou repetir agora. Gálatas 5:1 que diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Amém? Então você não precisa de curso de libertação, precisa? Precisa não, porque você está liberto. Por que vão nessas coisas erradas, meu irmão? Isso é uma afronta a Deus. Por quê? Dói o meu coração quando vejo o estado daqueles que dizem que creiam no Evangelho, mas eles vão atrás de toda espécie de doutrina. Vai para Colossenses capítulo 2. Eu quero ler uma coisa aí. Colossenses, volta mais um pouquinho. Colossenses 2. Eu tenho várias coisas para falar, mas eu lembrei disso agora. Colossenses 2, verso 20. Colossenses 2, 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Que pergunta. Porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Interrogação. Quem tem a resposta? Por que, irmão? Por que você segue na ordenança de homens, quando Jesus Cristo já livrou você de tudo isso? Não pode tomar café, não. Não pode fazer aquilo, não. Não pode vestir desse jeito, não. Tem que fazer assim, tem que fazer assim. Quem diz? Essas são ordenanças. E ele diz aqui, o apóstolo Paulo, que você está procedendo assim como se você vivesse no mundo. Ou você não vive no mundo. Quantas vezes eu ouço cristãos dizer: eu não sou do mundo,
Eles querem dizer, eu não fumo, eu não bebo, eu não prostituo, eu não sou do... Ele não falou isso aqui. Ele disse, você vive como se estivesse no mundo se você obedece homens. Se você segue doutrinas e ordenanças e dogmas e ritos e costumes. Isso é o que se fez no mundo. Foi exatamente assim que aconteceu com Israel. Eles foram libertos de uma escravidão para entrar em outra. Gálatas 5:1 de novo diz assim, você não precisa procurar, eu já repito tantos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, mas ele não parou, ele pôs um ponto final. Depois ele disse exatamente, permanecei, pois, mais ou menos, firmes na liberdade e não vos submetais de novo à escravidão, jugo de escravidão. Ele não disse o mesmo jugo, é um outro. Viver na alma é levar a sua vida conforme você pensa, conforme você acha, conforme você sente, conforme você deseja. Esses são atributos ou expressões da alma. Pensamento nosso, sentimento nosso, desejo nosso, o que nós achamos. Você não pode viver assim, sabe por quê? Deus não sabe e não pode relacionar com tua alma. Deus é espírito. Ele somente relaciona com o espírito, o espiritual. Então, por isto, Deus nos enviou o Espírito Santo. E quando João Batista estava falando com o povo, ele disse, em outras palavras, não é só este batismo. Você precisa também de ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. E isto é uma coisa muito mais simples do que você pode imaginar. Pessoas dizem, irmão, eu não falo em línguas. Eu disse, também não. Não sabe? Eu não sei. Eu não sei falar em línguas. Eu oro em línguas, falo línguas, mas não sei. Oh, não sabe? Então como fica isso? Porque não sou eu que oro em línguas. Jesus Cristo em Lucas capítulo 11 explicou muito bem como todo mundo pode ser cheio do Espírito Santo. Se você crê, é só fazer. Sabe o que ele diz? Se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o teu Pai Celeste coçará a cabeça e imaginar se você é bastante santo para receber o Espírito Santo. Foi isso que ele disse? Não. Ele diz, e quanto mais o teu Pai Celeste dará o Espírito Santo ao que lhe pedir. É só pedir. Irmão, procure entender. Deus te ama tanto. Ele deu tudo para você. É só pedir. É só aceitar que Ele te ama e quer todo o bem para você. E quando você lá no seu quarto sozinho, disse, Pai, Bernardo disse que se eu perder... Não fui eu que disse, foi Jesus. Ele que disse. E se Jesus disse, ele não engana ninguém. Ele sempre fala toda a verdade, não? Então Jesus disse, se você quer ser cheio do Espírito Santo, pede, Pai, e Ele te dará. A partir daquele momento de pedir, você pode falar ou orar em línguas. Porque é o Espírito Santo que ora em você. Eu sei que você vai tentar, você tem que usar a sua voz. O Espírito Santo não tem voz própria. Ele tem a sua voz. Ele tem a sua língua.
Você começa, e você vai dizer, o diabo, logo que você começa umas sílabas assim, fazer tão besteira, e Satanás diz, você está inventando isso. Eu garanto que aqui, se eu for perguntar, ele já falou isso com todo mundo, você está inventando isso. Claro, ele é mentiroso. Quando ele fala que você está inventando, ele está falando mentira. Que você não tem condições de inventar a língua do Espírito. Você simplesmente fala que oração ou falar em outras línguas é uma expressão do seu Espírito perante Deus. E ainda que você não entende nada aqui, você não controla com sua mente, isso é com Deus. E em Romanos capítulo 8, não precisa olhar, o apóstolo Paulo explica que quando você sozinho, qualquer lugar, orar em línguas, o Espírito Santo está falando com o Pai a seu respeito para que você seja abençoado. E eu garanto você, a sua vida vai mudar muito. Mas tem que dar tempo. Tempo para ele. Todo dia. Procure dar o máximo de tempo possível sozinho. Orando em línguas e meditando na palavra. E sabe que você vai descobrir? Que ao invés de você ser tão morto como você está, você tem vida em Jesus. Você ressuscitou com Ele. Vai para 1 Coríntios capítulo 2 agora. 1 Coríntios capítulo 2. Só voltam as folhas. Primeiro Coríntios capítulo 2, verso 14. Eu falei com você faz um pouco que Deus não se relaciona com sua alma. Ele não tem nenhuma ligação com o que você pensa, o que você acha, o que você sente. Ele só tem relacionamento com seu espírito. Aqui no versículo 14, Paulo está dizendo que o homem que vive na alma é o homem natural. Todos os homens no mundo vivem naturalmente, não espiritualmente. Mas aquele que nasce de novo em Jesus Cristo é uma nova criatura. Ele tem espírito vivo para com Deus. Então o verso 14 diz assim. Por isso que eu digo para vocês, eu lembro quando eu estava num seminário, esse irmão aí de Campinas estava lá no seminário teológico, quando o diretor me chamou. Eu falei com o pastor, pastor, por que esse diretor do seminário teológico me chama para falar com os estudantes? Eu disse, porque eles querem ouvir. Eu disse, não vão querer ouvir duas vezes. Eu disse, por que não? Eu disse, porque eu não acredito nada que eles falam. Então eu levei lá e disse, você sabe o que é isso? Todo mundo sabe, é uma Bíblia. Mas para que é a Bíblia? Para ser estudada? Não, para ser vivida. Mas aí, quando você fala a respeito de viver isso, as pessoas dizem, eu não sei viver. Mas eu mostro você como saber viver. Você vive a palavra no Espírito. Verifica o que diz versículo 14 aqui. Ora, o homem natural, o homem na alma, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E não pode entendê-las. Ouviu? Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Então, para você poder conhecer a verdade de Deus, para você poder viver a verdade de Deus, é absolutamente necessária que você ouve o Espírito Santo.
que você se entende com Ele sozinho. Olha o versículo 9 agora. Nesse mesmo capítulo. Versículo 9. Primeiro Coríntios 2, 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Oh, eu falei com vocês que eu garanto que você mude tudo em sua vida se você resolver sistematicamente passar tempo sozinho com Deus, orando em línguas e meditando na palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo vai mostrar a você o que o olho não vê, o que o ouvido não ouve, o que nem o coração imagina.